Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um texto que está na coleção A Controvérsia do Planejamento, uma coleção do IPEA, que organizou um debate entre o Eugênio Goudin e o Roberto Simonsen, mas nesse encontro aqui eu quero falar especificamente do texto Rumos de Política Econômica, que é uma resposta que o Eugênio Goudin dá ao Roberto Simonsen, que defendia a planificação da economia. Então hoje vamos falar de um dos pais do liberalismo brasileiro, que é o Eugênio Goudin, talvez o mais importante. No passado nós tivemos, no século XVIII, nós tivemos o Visconde de Cairu, né? Mas que ninguém conhece, quase que pouco, só os historiadores de economia, os economistas sabem que foi o Visconde de Cairu. Mas o Eugênio Goudin é um pouco mais conhecido porque já é um homem do século XX. Para quem mora aqui na região do maciço de Baturité, ele foi o engenheiro que fez o açude Acarape do Meio, engenheiro responsável pela obra do açude Acarape do Meio. Na época dele não havia ainda curso de economia formalmente, estava começando o curso de economia da USP, então na verdade ele era engenheiro, mas era autodidata em economia. Bom, enfim, então o que acontece é que nós vamos discutir aqui nesse encontro dois tópicos do texto do Eugênio Goudin. O primeiro tópico se chama Renda Nacional e o segundo tópico se chama A Mística do Plano. No tópico referente à questão da renda nacional, nós vamos discutir basicamente o seguinte: o Eugênio Goudin fez uma crítica ao Roberto Simonsen, que é vamos supor que é o outro lado, a outra versão, né, da economia brasileira, um dos pais do nacional-desenvolvimentismo, e o Goudin, o pai ou um dos pais do liberalismo. E o cálculo da renda nacional proposto pelo Roberto Simonsen a partir de cálculos do Ministério do Trabalho da época estava errado, foi feito errado a fórmula utilizada para calcular a renda nacional, né? Renda nacional, de acordo com Eugênio Goudin, é basicamente os rendimentos líquidos oriundos, né, de produtos, comércio de produtos e serviços. Então, a fórmula que ele calculou é basicamente aquela: renda nacional é igual a salários, mais juros, mais lucros, mais aluguéis, X menos M, ou seja, exportação menos importação. E um dos erros percebidos pelo Goudin é que no cálculo do Ministério do Trabalho, eles somam as importações. Ou seja, se você importa um produto, eu compro um celular, a renda oriunda dessa compra não vai ficar no Brasil, vai ficar lá no país de onde eu comprei o celular, sei lá, Japão, Estados Unidos, a renda vai ficar lá, é renda nacional japonesa, renda nacional americana, não seria a renda nacional brasileira. Então, por isso que é X menos M, ou seja, você tem que considerar o que você exportou menos o que você importou. Essa relação, essa subtração entre o que eu exportei, o que eu vendi, o que eu comprei, é que vai no final dar a renda nacional referente ao comércio internacional, X menos M, né? Exportação menos importação. E internamente você calcula salário mais juros, mais lucros, mais aluguéis, né? Então esse cálculo feito pelo Goudin estava certo na década de 40 e depois ele vai ser utilizado até hoje, enquanto que a fórmula de cálculo da renda nacional feita pelo Roberto Simonsen com base nos dados do Ministério do Trabalho vai estar errada. E por isso a gente não sabe se a renda nacional brasileira era exatamente 40 bilhões, né? A gente não sabe porque o cálculo foi feito com base nos dados do Ministério do Trabalho. A gente não sabe se está certo, porque um outro erro que eles cometeram era de contar duas vezes. Por exemplo, a produção de um par de sapato. Quanto custa um par de sapato? 10 cruzeiros. E o couro para produzir o sapato? X cruzeiros. Você não pode colocar nesse cálculo o couro utilizado para produzir o sapato e o sapato, porque você vai estar contando duas vezes. E eles cometeram esse erro, o erro de recontagem. Mas, enfim, naquela época, a renda nacional foi estimada em cerca de 40 bilhões. Era uma renda baixa, né, em comparação com países até da América do Sul, era uma renda baixa,
E era preciso, então, elevar a renda. Elevar a renda significa, na prática, melhorar a vida de todo mundo, né? O grande desafio de qualquer político, de qualquer governo, não de político, né? Que o político não necessariamente tem isso como desafio, mas o grande desafio de qualquer governo, brasileiro no caso, é elevar a renda nacional. Se elevou a renda, por exemplo, a renda média de um paulista na década de 60 era 15 vezes maior do que o nordestino, e ainda é maior do que a de um integrante aqui da nossa região, né? A renda média de um nordestino é menor do que a renda média de um sulista. Enfim, por que isso, né? Existem diferenças de renda e aí nós temos uma qualidade de vida pior, né, do que estados em que você tem uma renda mais elevada. Apesar de que a renda dos estados nordestinos vem se elevando, mas ainda tem uma diferença grande. Bom, qual foi a forma apontada por ele, né, pelo Roberto Simons, como a gente viu no vídeo anterior, para quadruplicar a renda nacional, né, para chegar a 160 bilhões. Se a renda nacional fosse quadruplicada, segundo o Roberto Simonsen, precisava ser quadruplicada para a gente ter uma vida melhor, obviamente que teria, né, quadruplicando a renda. A questão é consenso, ou seja, para você ver melhor tem que aumentar a renda. A questão é como fazer isso. Aí o Gudan vai defender outras coisas, né, vai defender a perspectiva diferente do Simonsen. O Gudan vai defender investimento em agricultura, modernização da agricultura e a agricultura como fator de transformação para uma economia industrial. Ao invés de se abandonar a agricultura para industrializar, não. Primeiro você cuida da agricultura, que é o principal fator de alimentação, de criação de mercado interno, de criação de mercado de consumo, de produto agrícola. Então a agricultura era um fator a ser desenvolvido. Inclusive o Gudan diz que naquela época, das 7 economias de maior renda per capita do planeta, 3 eram predominantemente agrícolas e não industriais. Então, o Gudan, desde a década de 40, vai estar defendendo a ideia de que o país não podia abandonar sua vocação agrícola, tinha que investir nisso, porque isso era um fator importante para o país. Bom, então o Gudan, obviamente, que vai defender a agricultura, e vai defender a ideia de um Estado completamente diferente do Simonsen. O Gudan vai defender a ideia de um Estado regulador, não interventor. Interventor não, Estado regulador. O Gudan defende a ideia do Estado que ele estabelece as regras do jogo, mas ele não joga, né? Então, ele vai defender a ideia não de um Estado que planeja. O Gudan é totalmente a ideia do Estado, de planificação da economia por parte do Estado, mas de um Estado que regulamenta, né, que estabelece as regras do jogo, mas não joga, que deixa tudo nas mãos da iniciativa privada e que estimula essa iniciativa privada, incentiva essa iniciativa privada a gerar emprego e renda, né, e com isso, diminuindo a taxa de desemprego, você vai, por si, já melhorando a renda. Depois essa renda vai sendo elevada na medida em que o comércio, a economia internacional vai se desenvolvendo, essa renda vai se elevando. Então o Eugênio Gudan, ele nesse texto dele, em que ele fala do cálculo de como era calculada a renda nacional, ele vai dar então importante contribuição. O outro tópico que eu quero discutir com vocês é um que ele chama de a mística do plano, em que ele vai dizer que na América Latina existe a mística, o plano como salvação da humanidade, né? O planejamento como salvação da humanidade. E de onde vem a mística do plano? Ele diz assim, olha, vem do nosso próprio processo de colonização. É muito difícil para um latino-americano ter ideias liberais, porque é da cultura do latino-americano a questão do Plano Nacional de Desenvolvimento, porque isso historicamente foi sendo engendrado, inserido quase que no sangue, né, vamos dizer assim, do latino-americano. Se você pega, por exemplo, e aí ele vai às raízes históricas, se você pega, por exemplo, a colonização portuguesa e a colonização espanhola, com algumas diferenças, claro, né, mas
a colonização portuguesa das Américas era toda baseada naquela ideia das companhias de comércio, né, em que os portugueses compravam matéria-prima, né, e vendiam um produto manufaturado, ou seja, comprava o açúcar bruto, mascavo e vendia o açúcar refinado, né, e isso era chamado de mercantilismo, né. O mercantilismo, a mística do plano vem do mercantilismo, que é a ideia do Estado, quando ele se torna rico, na medida em que ele faz uma relação de comércio desigual com a colônia e vai ali realizando o entesouramento. Né? É a ideia do Estado realizando entesouramento, acumulando metais preciosos nos cofres, e isso é a ideia do Estado rico, mas o cidadão pobre, né? Então, essa mística do plano vem desde essa época aí e ela se origina no nosso próprio processo de colonização. Agora vejamos um processo de colonização que não foi mercantilista, em que não se deu em colônias de exploração, mas em colônias de povoamento. Qual é a ideia das colônias de povoamento que os americanos fizeram, que os ingleses fizeram na América do Norte e que os ingleses fizeram na África do Sul, né? Ingleses e holandeses fizeram na África do Sul. Eles fizeram lá uma espécie de colônia de povoamento em que eles deram para os indivíduos a responsabilidade pela colonização. Tinha lá a terra, o indivíduo recebia a terra, pagava algum imposto pelo uso dela, mas ele ficava responsável por desenvolver aquela área. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? O colono foi lá, plantou, criou gado, criou instituições, criou espaços públicos, gerenciou a administração, tudo de maneira autônoma. Então, lá você tem a colônia de povoamento. O mesmo exemplo da África do Sul. Se vocês pegarem de todos os países da África do Sul, qual que tem o maior PIB, que ainda não dá trilhão, mas dá bi, é a África do Sul. E agora vamos atrás das raízes do processo de colonização da África do Sul, né? Quando ingleses e holandeses, que começaram também com aquelas companhias de comércio, né, estatais, as companhias de comércio são verdadeiras estatais. Eles viram que não estava dando certo, esqueceram as estatais, entregaram para ingleses e holandeses a tarefa de colonizar, e o processo de colonização da África do Sul foi o mais exitoso de todos, né, quando a gente leva em consideração a questão do PIB. Então é isso aí, gente. Olha, Rumos de Política Econômica, um excelente texto do Eugênio Goudin, um dos pais do liberalismo brasileiro, que fica aí para vocês a frase: o papel do Estado é estabelecer as regras do jogo, mas não jogar, ou seja, não ter estatais, porque quando você tem estatais, você concorre, o Estado concorrendo com a iniciativa privada, atrapalhando o funcionamento do setor. Vamos lembrar aqui uma coisa, olha, enquanto no Brasil o sistema de comunicação era todo público, com aquele sistema Telebrás, né, de comunicação, ninguém tinha telefone, o telefone era caro, os pulsos telefônicos eram caros. Quando o Sérgio Mota, lá na gestão do Fernando Henrique, privatizou o sistema e abriu o mercado, que antes havia monopólio, quando ele acabou com esse negócio de monopólio e foi aberto o mercado, olha o que foi a revolução na telefonia brasileira. O grande exemplo foi dado por o ministro Sérgio Mota, que privatizou o sistema, e olha hoje no que estamos vivendo. É uma verdadeira revolução. Então é isso aí, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima.